governo do presidente Lula. Candidato, trazendo aqui para a disputa em São Paulo, temos 3 postulantes empatados nas pesquisas de opinião. O senhor Ricardo Nunes e Pablo Marçal. O senhor tem receio de ficar fora do segundo turno? Raquel, em todas as eleições, até hoje, desde a redemocratização, o campo progressista, de esquerda, centro-esquerda, sempre ou ganhou a eleição ou ficou em segundo lugar. Não há precedente, desde a redemocratização, de que a esquerda não tenha ido ao segundo turno. A não ser em 2016, quando não houve segundo turno, mas a esquerda ficou em segundo lugar. Então, para nós, essa não é uma questão, definitivamente. Hoje, os meus adversários disputam o eleitorado bolsonarista, disputam o eleitorado de direita e têm feito isso, aliás, de uma maneira bastante lamentável para o processo eleitoral e para a cidade, rebaixando o debate de uma maneira, numa competição quase, numa gincana de quem é mais bolsonarista e quem é mais violento entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Candidato, agora, quando o senhor vai para o segundo turno, o cenário não está fácil, né? O senhor, desde lá de maio, está em 23% das intenções de voto. Depois, os 2 outros candidatos são candidatos de direita. Os eleitores de Pablo Marçal dificilmente vão votar no senhor, e os eleitores de Ricardo Nunes podem até se dividir. A sua única chance de vencer é contra Pablo Marçal? De jeito nenhum, Raquel. De jeito nenhum, né? O campo progressista aqui já venceu contra candidatos de direita que não fossem tão histriônicos quanto como o Pablo Marçal. O adversário não se escolhe. O Ricardo Nunes fez uma gestão desastrosa na cidade de São Paulo, que não conseguiu maquiar nem com 600 milhões de reais gasto em propaganda, como ele fez. Uma gestão que, inclusive, trouxe o crime organizado para dentro dos contratos públicos, particularmente no transporte. Agora se alinhou com o Bolsonaro, estava antes de ontem, a gente está aqui falando antes de ontem, o prefeito de São Paulo foi para um ato na Avenida Paulista para atacar ministro do Supremo e defender anistia para golpista. São Paulo não aceita esse tipo de coisa. São Paulo, aliás, derrotou o Bolsonaro há 2 anos. E São Paulo, inclusive, se dependesse da capital, o Fernando Haddad ganhou do Tarcísio aqui, que era esse estereótipo do que se chama hoje, eu acho muito engraçado, de bolsonarista moderado, né? É muito mais parecido com o Ricardo Nunes. O Lula ganhou do Bolsonaro, o Haddad ganhou do Tarcísio, isso há menos de 2 anos. São Paulo não aceita retrocesso, São Paulo não aceita autoritarismo, não aceita candidato que ataca, né, inclusive a democracia, como o Ricardo Nunes se juntou com essa turma e como o Pablo Marçal também representa o mesmo campo. Eu estou muito confiante, muito tranquilo, dialogando com toda a cidade de São Paulo para garantir não só a nossa ida para o segundo turno, como a nossa vitória na eleição municipal. O senhor ainda tem mais 2 minutinhos para as conclusões finais, mas cabe mais uma perguntinha só? Pode? Mais uma perguntinha, rapidinho? Fabíola, que seja a última pelo tempo que a gente combinou. Vai lá, Fábio. Agenda de campanha e não quero deixar os eleitores esperando também. É isso aí, vamos embora. Bate pronto, candidato. Nos últimos acontecimentos da Venezuela, nós vimos aí o candidato de oposição exilando-se na Europa. Em que momento a esquerda brasileira vai ter que mudar a sua visão sobre o governo venezuelano e avaliar o uso da palavra ditadura? Fábio, eu, como membro da esquerda, me posicionei dizendo que a eleição do Maduro está cheia de suspeitas de fraude e que, portanto, o governo não tem legitimidade. O presidente Lula, não reconheceu o governo do Maduro. O Celso Amorim, que é um dos grandes conselheiros do presidente Lula, que foi à Venezuela acompanhar a eleição, se expressou com palavras bastante fortes ontem em relação ao cerco na Embaixada da Argentina. Eu não sei a que posições você está se referindo. Agora, se me permite, para poder concluir aqui, a Venezuela está a 4.000 quilômetros de São Paulo, né? Eu acho que a gente teve oportunidade de falar bastante na nossa sabatina sobre os temas da cidade. Isso é muito bom, isso tem faltado no debate eleitoral nesse período. Minha posição sobre a Venezuela, assim como de boa parte dos representantes da esquerda brasileira, já foi firmada de maneira muito clara, muito enfática, inclusive, e eu quero poder encerrar essa sabatina
falando sobre aquilo que nos trouxe aqui hoje, que eu, como candidato a prefeito de São Paulo, quero colocar essa cidade num outro lugar, num outro patamar, no lugar que São Paulo merece, de uma cidade inovadora, de uma cidade cosmopolita, de uma cidade diversa, de todos os povos. São Paulo é isso, agregou gente que veio do mundo inteiro, colônias de imigrantes do mundo inteiro, colônias de imigrantes de várias partes do país. São Paulo é diversidade. São Paulo é uma cidade historicamente comprometida com a democracia, é a cidade, inclusive, onde nasceu as Diretas Já, que foi o movimento que encerrou a ditadura militar. Por isso eu tenho muita confiança que a cidade de São Paulo, esse ano, vai optar por um caminho da mudança, vai optar por um caminho que coloque São Paulo no lugar onde ela merece. O senhor estava falando de democracia agora há pouco, quando o senhor estava discutindo Ricardo Nunes e Pablo Marçal. País onde o candidato opositor se exila é ditadura, candidato. É esse ponto que a gente está colocando, não é? Eu já me posicionei de maneira bastante clara, Raquel. Então, reitero aqui o nosso compromisso de expressar o nosso posicionamento sobre a cidade de São Paulo. E eu acho que, inclusive, né, a extrema-direita que tentou dar golpe no 8 de janeiro e candidato que acha que o 8 de janeiro não foi golpe, não tem autoridade moral para falar a respeito de democracia. Eu tenho, eles não têm. Candidato, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo em mais uma sabatina.